E aí, investidores, Jean Valens na área, e no vídeo de hoje vamos falar aqui da questão da queda dos rendimentos dos fundos imobiliários. Esse é o terceiro mês consecutivo que a minha carteira de FIIs acaba entregando um rendimento um pouco menor do que do mês anterior. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs. E investidores, antes de falar aqui dessa queda dos rendimentos dos FIIs, quero fazer aqui um pedido bem especial, que é se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o like no vídeo, pois isso ajuda bastante o meu trabalho. E os fundos imobiliários, nós sabemos que temos um pouco de par de aversão do mercado por causa do aumento da taxa de juros que vem ocorrendo constantemente, e assim alguns investidores estão optando para segurar os seus investimentos nos FIIs e começar a migrar de volta para a renda fixa, ou tem alguns que estão até mesmo desfazendo as suas posições, principalmente alinhado àquela notícia da CVM que tinha julgado, digamos assim, na primeira instância, o processo contra o MXRF, falando que ele estava errado em fazer aquela distribuição de lucro caixa que ele estava apurando, e de tal forma acabou trazendo uma grande aversão novamente por parte do mercado. Mas de qualquer maneira, eu ainda assim continuo com meus fundos imobiliários, não pretendo desfazer a minha posição, mas uma coisa que eu reparei é que, alinhado a essas questões de risco envolvendo o mercado como um todo, principalmente por causa da crise econômica também, temos o fato de que os rendimentos dos fundos parece que vêm caindo constantemente. Eu até separei aqui para vocês para poder evidenciar isso, ao qual os rendimentos que eu venho recebendo dos fundos caíram bastante nos últimos 3 meses. Em dezembro, ao qual foi o recorde que eu recebi ao todo R$ 1.046 a título de JCP, dividendos e rendimento dos fundos imobiliários. Naquela ocasião, eu recebi algo um pouco mais do que R$ 700 apenas da minha carteira de fundos. E de lá para cá, essa carteira não mudou tanto assim. Porém, em janeiro, a minha carteira já teve uma grande queda nessa parte dos rendimentos dos fundos imobiliários, pois nós sabemos que de ações são bem sazonais, mas os fundos, como tem essa recorrência mensal, achei interessante compartilhar isso, pois em janeiro eu recebi apenas dos fundos imobiliários cerca de R$ 660. E agora, em fevereiro, vou receber um montante total de R$ 586, uma vez que não terei nenhum rendimento aqui por parte das ações. Então nota que em dezembro recebi um pouco mais de 700, em janeiro de 660 e agora em fevereiro receberei ao todo, quando encerrar o mês, R$ 586. E isso vem chamando a atenção porque sinaliza uma grande queda por parte dos rendimentos dos fundos. Por isso que é importante ter uma carteira diversificada, mas de tal forma, eu separei aqui minha carteira consolidada dos nossos queridos FIIs, né, ao qual atualmente eu invisto em 10 fundos imobiliários diferentes. Tem alguns aqui de tijolos, outros híbridos, de desenvolvimento e grande peso de participação nos recebíveis. Sim, eu sei que eu tenho muita exposição em recebíveis. Esse ano quero começar a adquirir um pouco mais de fundos ligados a tijolo, porque nós sabemos que com essa queda da inflação acaba que prejudica sim o rendimento desses fundos de papéis. Mas de qualquer maneira, algo que chamou bastante a minha atenção é que para esse mês de fevereiro minha carteira está com uma previsão de rentabilidade então de 1,08%, com base nesses rendimentos que vou receber dos fundos imobiliários. E assim, projetado, teria um rendimento total anual de 12,93%, mas é claro que caso eles mantenham esse mesmo nível de distribuição, ou seja, R$ 586,44. Se vocês possuem costume de acompanhar outros vídeos aqui do canal, eu já gravei a minha carteira completa e naquela ocasião que eu havia falado sobre ela, na parte de fundos imobiliários, eu estava tendo uma rentabilidade projetada de quase 14% ao ano. E o porquê? Porque eles haviam pagado muito bem, mas com essa queda já prevista para fevereiro, caiu para 12,93. Isso daí começa a despertar um pouco mais atenção, né? Porque fica aquela questão, a cotação desses fundos imobiliários não caíram tanto assim para poder refletir aquela correlação com o dividendo yield deles. Na verdade, tem alguns que estão bem valorizados ainda, mas o rendimento caiu bastante. Então começa a chamar um pouco mais atenção, né? Porque se a cotação tivesse derretido, seria um bom momento, acredito eu, para poder aumentar mais a exposição. Mas agora, como a cotação permanece praticamente a mesma e os rendimentos vêm caindo cada vez mais mensalmente, já liga um alerta aqui. Por quê? Porque nós sabemos que a taxa de juros vem aumentando cada vez mais, né? Eu já até gravei 2 vídeos aqui no canal, um falando de vários CDBs com liquidez diária acima de 100% da CDI e um outro mais precisamente falando da rentabilidade de 220% do CDB da Genial Investimentos. Então é inegável que vem surgindo cada vez mais
títulos da renda fixa que estão pagando rentabilidades até mesmo muito bacanas, principalmente por causa do grande aumento da taxa de juros. Aí fica aquela pergunta, e agora? Ficar na renda variável ou migrar de volta para a renda fixa? Bem, no meu caso aqui especificamente, eu pretendo manter minha posição aqui na renda variável tranquilamente. Só que eu já venho fazendo algumas pequenas mudanças e começando a aplicar um pouco agora na renda fixa para constituir até mesmo uma reserva de oportunidade, pois se tivermos mais volatilidade na bolsa, principalmente quando de fato começar a eleição presidencial, aí sim teremos um bom momento para quem sabe comprar ativos bem baratos, ou até mesmo quando tiver uma maior correção com constante aumento da taxa de juros, pois a previsão é que a Selic encerre o ano de 2022 próximo de 13% ao ano. E assim eu trouxe aqui essa outra planilha para poder sinalizar um pouco esse fator de que minha carteira atualmente, mesmo com essas 3 quedas que tivemos, está rendendo quase 13% ao ano. E a questão da vantagem dos fundos é que atualmente eles são isentos do imposto de renda. Mas se nós pegarmos uma aplicação aqui de 100% da CDI, já projetando uma taxa CDI até o final de 2022 a 12,65% ao ano, significa que líquido eu vou receber quase 11%, né? Porque tem que descontar o imposto de renda, e aqui eu fiz um simulado de 15% de retenção de imposto de renda com aplicações acima de 2 anos. E aqui eu coloquei um valor aproximado da poupança, porque acompanha um pouco a Selic, limitada a 6%, mais uma variação da TR. Então, de fato, ainda assim está valendo a pena investir nos fundos imobiliários, pois um CDB de quase 13% ao ano rende líquido ainda abaixo do que a minha carteira vem rendendo. Mas é inegável que temos que ficar atento, pois se esses rendimentos dos fundos tiverem uma maior correção e continuarem em queda, é inegável que em algum momento pode ser que a renda fixa comece a ficar um pouco mais atraente do que os fundos imobiliários, principalmente porque lá você não tem desvalorização de cotas e é garantir que você vai ter um retorno positivo, né? A não ser que você faça as operações com tesouro para vender o título, ou até mesmo a renda fixa que você queira sair antes do prazo de vencimento, se é um título já com prazo determinado e por aí vai. Mas é papo para outro vídeo. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês também notaram que nos últimos meses os rendimentos dos fundos vêm caindo? Como que está esse panorama geral na sua carteira de FIIs? Estou muito curioso para saber sobre isso. E cabe dizer que isso aqui não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo que eu estou falando aqui referente ao que aconteceu com a minha carteira. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele. Agora me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo.